Olá, ótima tarde! Conforme combinamos, exatamente às 14 horas e 4 minutos, estamos aqui para fazer mais uma live, conversar com você, com uma pessoa maravilhosa, uma guerreira, que realmente ela vem aqui conversar sobre todo o seu momento de superação na vida, né? Em tudo que ela faz, a forma como ela faz, enfim. É uma mulher realmente empreendedora, guerreira, batalhadora e sabe bem o que quer. Por isso, eu gostaria de pedir logo aqui de imediato a vocês, quem estiver online, por favor, coloca aqui o teu nome, coloca aqui a tua cidade, de onde você está falando, tá? E vamos aguardar nossa convidada especial de hoje chegar, não é? Então, eu gostaria apenas que você colocasse aqui se você está ouvindo bem, se está tudo certo, se está tudo ok, tá? Vamos fazer um feedback para a gente começar essa live com alto astral, com uma boa tarde maravilhosa, diretamente de João Pessoa, na Paraíba. Estou aqui muito animada, ansiosa, esperando a nossa convidada chegar para que ela possa vir conversar com a gente, né? E eu tô aqui esperando você vir falar comigo para que a gente possa interagir um pouquinho antes dela chegar, beleza? Tô esperando por você. Então, vamos aguardar. Esse novo Instagram vem exatamente trazer a oportunidade de mulheres, né, empreendedoras, mulheres extraordinárias, mulheres guerreiras, mulheres batalhadoras, a virem aqui conversar um pouco da sua vida, contar um pouco da sua história, mostrar e falar um pouco dos seus momentos de superação, né, porque, afinal de contas, a nossa vida é feita de histórias, né, e nós precisamos nos inspirar, nos identificar com as histórias, né? Principalmente de mulheres, que a gente sabe que a mulher ela é um ser humano que agraciado por Deus, né? Afinal de contas, foi Deus quem criou a mulher para que ela viesse dar força, para que ela viesse ajudar, né? O homem, né? Para que ele venha dar continuidade à sua vida, ao seu trabalho, ao seu dia a dia. E nada melhor do que a mulher para vir fazer essa parte de ajudar, né? E hoje em dia a gente está, como é que eu posso dizer? A gente está querendo sempre ajudar alguém, né? Eu acho que a mulher tem esse dom, o dom é do coração, né? Então tá dentro da gente, né? Isso vem de dentro da gente. Então ela já está aqui, Verônica. Vou te convidar, Verônica, para que você possa vir aqui e agora para a gente começar a conversar, para que a gente possa dividir aqui esse momento maravilhoso, essa tarde linda, e você vai contar para a gente esse momento. Boa tarde, Vanger, tudo bem? Você vai contar para a gente esse momento. Estou te aguardando você entrar, tá? Para que a gente possa conhecer um pouquinho de você e que as pessoas, né, venham conhecer você, venham conhecer a sua história, se identificar com a tua história, se espelhar na tua história, porque realmente é uma história maravilhosa. Então, estou aqui aguardando a nossa amiga Verônica de Sales, diretamente do Ceará. Oh, que maravilha! O Nordeste está aqui bombando. Vamos embora, pessoal. Olá, Verônica, conseguiu? Consegue? Estou aqui esperando, estamos aguardando, ansiosos, estamos todos ansiosos, aguardando você chegar. Boa tarde, Áurea, grande guerreira, acabou de entrar aqui também na nossa live. Ótima tarde, olha quem vem chegando, olha quem chegou! Uhul!
minha amiga, como é que você tá? Boa tarde. Boa tarde, Eliane. Boa tarde a todos. Tudo bem, graças a Deus. Um Tudo prazer poder estar aqui com você nessa tarde. que mais? É uma honra para mim ter você aqui comigo. Uma mulher guerreira como você, a gente tem que estar assim, ó, coladinha, coladinha, coladinha. Mas me diga uma coisa, Verônica, de onde você está falando? Eu estou falando aqui de Sobral, no Ceará. Sobral, no Ceará. Será que alguém conhece Sobral? Será que Sobral está no Será? mapa? Quem conhece Sobral aqui, pessoal? Coloca aqui, eu conheço. Enfim, diretamente de Sobral, no Ceará, Verônica de Sales está aqui para contar um pouquinho da sua história. Verônica, é um prazer enorme ter você aqui comigo, ter você aqui para contar a tua história, para você dizer, inspirar mulheres ao redor do mundo a desenvolver tudo que ela tiver dentro do coração, não é mesmo? Porque só precisa de uma sementezinha, né? Plantar uma semente, querer dar a volta por cima, não é isso? Mas eu não vou contar a sua história, eu vou deixar que você conte. Eu quero que você fale. O Roger está dizendo que já ouviu falar de Sobral, mas não conheço. Pelo menos já ouviu falar, né? Eu também não conheço. Já é alguma Já coisa, né? Com certeza, com certeza, com certeza. Então, Verônica, conta aqui um pouquinho para você. Você disse que você está em Sobral, no Ceará, mas conta um pouquinho, digamos assim, um pouco da tua vida, da tua luta, do teu desbravamento, da tua coragem, enfim. Conta um pouquinho, detalhadamente, assim, como teus momentos de superação, como começou a tua vida, quando você casou, quando teve filho, enfim, conta um pouquinho da tua história aqui. Em doses homeopáticas, segundo a nossa amiga Áurea Cavalcante, né? Doses homeopáticas, pouco a pouquinho. Não despeja tudo de uma vez, não, para o pessoal não ficar curioso. Deixa eles curiosos, deixa eles todos curiosos. Vamos lá. Então, eu sou nascida na cidade de Meruoca. Se ninguém ouviu falar de Sobral, imagine Meruoca. Eu também não, Também, nunca escutei. pois é. Eu nasci em Meruoca aqui, também no Ceará, uma cidade próxima de Sobral, né? Entendi. E eu trabalhei minha vida inteira na roça, né? Eu nasci Hum, e cresci na roça até os meus 18 anos. entendi. E o acesso à escola era um pouco difícil, né? Eu comecei a frequentar a escola aos 7 anos já, mas quando terminou o ensino fundamental, meu pai impediu que a gente continuasse estudando, porque era distante, ele Nossa, não ia acompanhar a gente, então fiquei muito tempo fora da sala de aula. entendi. Aos aos 13 anos eu saí, fui morar em Tianguá, na casa de uma prima, por, porque, digamos, uma maneira de ajudar ela, né, nas Hum, tarefas de casa. entendi. Morei 3 anos lá, na cidade de Ubajara, também aqui no Ceará, e também era zona rural lá. 3 anos Entendi. depois eu voltei para casa. E quando eu voltei para casa, eu voltei determinada a terminar o ensino médio, a fazer o ensino médio. Na verdade, eu só tinha fundamental. Então, quando eu voltei, já tinham se passado 4 anos. Então, eu já tinha 17 anos. E aí, eu prestava serviço na escola, lá da localidade onde eu morava, e eu ganhava um dinheirinho, um pouquinho, lá em 97, na verdade, 96, e ganhava R$ 20 ali por mês. Então, naquele tempo, R$ 20 Nossa, era. Mas R$ 20 naquele tempo, para uma menina de 17 anos no interior, era motivo de orgulho já, assim, né? E interessante. aí, então, eu desafiei meu pai no sentido de que eu voltaria a estudar e levaria meus irmãos menores junto. Aí o desafio foi lançado e ele disse: Pois você quer, então você vai se responsabilizar por eles. Da caneta à farda, se for necessário, você vai ter que comprar para eles. Nossa, Eu aceitei o desafio e fui e levei os irmãos menores junto.
Meu né? Deus, realmente, olha, você está começando a tua história, eu vou te interromper aqui um milésimo de segundo, porque eu já estou ansiosa, que eu quero saber mais. Mas olha, você realmente é uma guerreira, uma batalhadora, já, desde muito cedo assumiu, né, um desafio e enfrentou o teu pai, né? Na verdade, você enfrentou o teu pai. Mas continua, continua. E aí, então, eu, eu não me intimidei, eu me senti lisonjeada com aquilo ali. Para mim, era um desafio que eu ia me desempenhar muito bem nesse desafio. E os irmãos estavam juntos comigo. Os mais velhos me deram apoio na decisão e os mais novos realmente fizeram aquilo que eu esperei que eles fizessem. Então nós começamos, né? A gente caminhava 4 quilômetros de onde a gente morava até o local onde a gente pegava o transporte escolar. Não sei quantas pessoas estão assistindo no momento, mas no Nordeste, Pau de Arara é uma coisa bem conhecida, né? Sim, Então, sim. naquele tempo era bem comum o famoso pau de arara. A gente ia feliz da vida, pegava sol, pegava chuva, mas pra gente não tinha problema. O importante era a gente estar lá na sala de aula. Coisa boa. Então, quando eu completei meus 18 anos, antes de completar meus 18 anos, eu ia falar numa indústria que vinha para Sobral. Não sei se convém falar o nome da indústria, mas ela Pode é bem falar conhecida. tranquilamente, tranquilo. Eu ouvi falar que a Grendene vinha para Sobral. E de onde eu morava para Sobral são 17 quilômetros. Aí então eu pensei, um dia eu vou trabalhar nessa empresa, né? Nossa. E aí quando chegou, eu completei 18 anos e eu comentei com a minha professora da minha vontade que eu tinha de trabalhar nesta empresa. E ela conhecia a minha história todinha, isso que eu contei para vocês, ela já sabia Aham. de cor e salteado. Então ela disse, Verônica, segunda-feira, depois da aula, eu vou até Sobral com você para você fazer sua inscrição no CineDT. Eu não fazia ideia do que era Cine, né? Aí ela disse, você está disposta aí? Eu digo, eu vou. E quando eu saí de casa, eu disse, mãe, quando for hoje, depois da aula, a professora vai me levar até o Cine para me fazer minha inscrição para trabalhar na Grendene. E ela disse, Não, menina, e tu vai morar onde? Eu digo, eu vou morar lá na casa da tia Francisquinha, uma tia querida que a gente tem. E aí entendi. ela já ficou bem empolgada com a situação, né? E disse, você quer ir? Vá. E o teu pai? Eu digo, depois que eu já tiver feito tudo lá, eu conto para ele. E aí eu fui com a professora, né? E ela me levou até lá. Aí, naquele momento, era cedo ainda, acho que umas 12 horas do dia. Eu esperei até 1h30 quando começava o atendimento. Naquele mesmo dia eu fiz minha inscrição. No dia seguinte, ela mandou ir pegar a carta. Naquele tempo era bem mais fácil, não era tão difícil quanto hoje. E eu fui. Peguei minha carta, muito ansiosa, isso era por volta do dia 6 de junho, mais ou menos, e eu peguei a carta para o dia 15 de julho para me apresentar na Grindem. Que Aí eu maravilha. fui, isso era 97 já. Aí para mim trabalhar, eu tinha que abrir mão do meu tão sonhado ensino médio. Aí eu digo, não tem problema, eu paro agora e depois eu continuo. E aí eu Muito fui bem. trabalhar. Dia 25 de julho daquele mesmo ano eu comecei a trabalhar. E passei um tempo para umas 3 semanas para me adaptar ao horário, mas aí eu demorei voltar para a sala de aula. Porque o horário que eu trabalhava, eu não tinha como estudar de manhã, ou à tarde ou à noite, porque o horário que eu trabalhava ele ocupava partes Horários. desses três horários. Eu trabalhava parte de manhã e tarde e outra parte à noite. Entendi. Aí surgiu o supletivo. Não sei se aí vocês conhecem, né? Conheço, conheço sim. Pronto. E aí eu digo, chegou minha oportunidade. Então, eu trabalhava de 10h30 a 1h30 da tarde, de 5h48 da tarde às 11h24 da noite. Aí eu tive que negociar com o meu supervisor para me trocar de horário, porque também nesse horário eu não tinha como estudar. Isso. Aí eu fui trabalhar de 6 da manhã às 10h45 e de 1h30 da tarde às 5h48 da tarde. E o que eu fazia? Eu saía da minha casa de manhã, pegava o ônibus, ia para a empresa, eu saía da empresa às 10h30,
Aí eu digo, aí agora, como é que eu vou fazer? Não vai ter ônibus para me sair da empresa 10h30 e ir até o supletivo para me Hum. estudar. E aí eu não sabia andar de bicicleta. Como eu disse, eu fiquei muito tempo fora da sala de aula. Nesse período eu já tinha uns 10 anos de empresa. 8 mais ou menos, uns 8 anos de empresa. E eu não Hum. sabia andar de bicicleta. E Hum. agora? Outro desafio. Conversei com um vizinho e perguntei se ele estaria disposto a ir comigo. Eu entrava na empresa às 6 horas da manhã. Para quem nunca tinha andado de bicicleta, eu teria que sair de casa cedo para poder Aham. aprender no percurso. E ele disse, olha, se a gente sair de casa às 5 horas da manhã, eu garanto que sem nenhuma prática, 6 horas você vai estar na empresa. E eu fui muito grata a ele, eu sou muito grata a ele até hoje, porque ele teve essa paciência comigo. Então a Com gente certeza. ia. E no primeiro dia, a ida até o trabalho não foi tão ruim, porque era praticamente descida, né? Hum. Mas a volta, nas rampas, era só para a Nossa. gente rir. Eu junto com ele, mas No tempo de eu chuva. junto, eu junto com ele, mais dois colegas, era um período já de final de inverno. Mas a questão não Ah. era essa, porque você olhava, você não via alto nenhum, era rampas, rampas facinhas, eu não saía do campo. E eles eram, força, força. Mas era muito engraçado, a gente se divertia com isso. Então eu aprendi a andar de bicicleta e um mês depois eu me sentia segura para enfrentar qualquer trânsito, né? Aqui a cidade é bem movimentada, principalmente o percurso que eu tinha que fazer da empresa até chegar ao local de estudo. Meu Então Deus. eu comecei, né? Voltei à sala de aula 8 anos depois de ter parado e eu ia. Saía de casa às 6 da manhã, pegava a bicicleta, ia para a empresa, saía da empresa às 10h30. Da empresa eu ia até o supletivo, ficava lá até 12 horas, então era 1h30 por dia. Lá eu fazia a prova que eu estava apta a fazer, porque eu já tinha pegado o módulo e já tinha estudado em casa, né? Aí eu Entendi. fazia a prova, eu voltava para a empresa, tomava um banho, almoçava e 1h30 eu já estava pronta de novo para trabalhar. Então, eu demorei 3 anos para terminar o ensino médio no supletivo. E isso, as pessoas se admiravam como era que eu conseguia, mas isso para mim era tão normal, era tão importante a causa, que eu não sentia cansaço, eu não tinha preguiça de fazer isso, eu não tinha nenhum problema em enfrentar o sol, em enfrentar a chuva, né? Entendi. E isso era motivo de orgulho para os meus irmãos mais novos que eu tinha botado na sala de aula e que eles continuavam lá. Que bom. E era motivo de inspiração para eles e motivo de orgulho para os outros mais velhos que não tinham. Eles diziam assim, eu não tive a coragem que tu teve. Então isso era muito bom. Isso é Você era maravilhoso. a história de inspiração da família, não é isso? Pronto, exatamente. E aí, terminando o ensino médio, ah, eu decidi casar, casei, tive uma filha. O casamento não deu certo, durou pouco. Minha filha morou 9 anos com os meus pais e depois veio morar comigo. E eu tenho para mim, isso é uma história de superação. Com Porque eu certeza. nasci lá no interior, eu trabalhei na roça até os meus 18 anos, E você com fazia o que todas na as roça? dificuldades. Na roça a gente planta, né? Vai lá plantar o milho, o feijão. Quando é o tempo de colher, a gente colhe, seleciona a semente para a plantação do próximo ano. A gente colhe o feijão, a fava, o milho, a gente faz a farinha de mandioca, a gente tem a plantação de cajueiro, quando chega no mês de outubro, novembro e dezembro, é o tempo da colheita, e a gente faz Nossa, tudo isso, e é que maravilhoso. maravilha, que maravilha. Então você começou a tua vida muito cedo, né? Como você disse, você enfrentou vários desafios, mas você nunca desistiu de realizar os teus sonhos, né? Teu sonho de Não, estudar, não. de trabalhar, e aquilo que você se determinou quando você passava na frente da empresa que você começou a trabalhar, você antes de você trabalhar, você já dizia, eu vou trabalhar ali naquela empresa. Ou Foi seja, interessante. você já afirmou isso para você, porque o desejo era maior, não é isso?
desejo era muito Isso, maior. Eu estou vendo eu pessoas aqui, lembro. só um minuto, Verônica. Áurea Cavalcante, Áurea Araújo, gostaria de que vocês aqui que estivessem na sala colocassem a cidade que vocês estão participando, por favor, para interagir aqui com a gente. E a gente vai continuar escutando aqui a história da Verônica. Pode continuar. Dei só uma pausazinha para falar com o pessoal aqui, que eles estão caladinhos, e vamos conversar com eles também. Fique à Essa vida vontade. é muito boa, e só sabe quem vivenciou, a Áurea está dizendo. Show de É bola, Áurea. verdade, viu? Show de bola. E Continua, aí, Verônica. como você disse, eu não eu não cruzei os braços diante dos desafios. E foi interessante, eu lembro como se fosse hoje. A gente a gente escutava muito rádio AM naquele período, lá no nosso interior, a gente nem tinha acesso à rádio FM, hein? Era só rádio AM. Então tem Eu muito acho noticiário. que em João Pessoa também. Pois é, tem muito noticiário, muita informação. E a gente assistia um programa de rádio todos os dias, esse programa começava às 11 horas, terminava 1 hora da tarde. E um belo dia o radialista disse que tinha uma notícia importante para os moradores de Sobral e região. Foi quando ele noticiou a vinda da empresa, né? E eu lembro que eu estava lá em casa, no terreiro da casa da minha mãe, tem um pé de jaqueira, e como toda adolescente do interior, a gente estava brincando, escrevendo na areia, né? Eu e dois primos, umas primas que a gente tinha lá era todo mundo em família. Então tinha mais ou menos 10 lá. E eu falei para uma das meninas, das minhas primas, eu vou trabalhar nessa empresa aí. Olha aí. E foi rápido o processo, né? Eu fui embora para Ubajara, morei lá 3 anos, e quando foi 5 anos depois, eu estava lá, na empresa. Olha aí. E por que essa história toda contada desde o início? Porque a gente precisa ter fé. E a fé não é só a fé que a gente tem em Deus, de saber que Ele é o Criador, que Ele é o provedor e que a gente consegue tudo, né? Se quiser, se tiver foco naquilo e for atrás dos objetivos. E precisa a gente ter paciência de viver um processo, né? Então, Com essa certeza. história toda contada é para que seja entendido o objetivo e o processo vivido até chegar aonde eu cheguei. Você E, quer dizer exatamente que qualquer pessoa, desde que se prontifique e tenha uma fé, né, inabalável, fé em si mesmo, fé em Deus, primeiramente, lógico, mas uma fé claro, inabalável que é possível. Se é possível aos outros, também é possível para mim. E não ficar acomodado, exatamente, né, e não ficar acomodada esperando cair do céu e ir em busca da realização dos seus objetivos, e em busca realmente daquilo que você sonha, né? Porque o sonho nada mais é do que uma meta colocada em ação, não é isso? Então, a partir do momento que a exatamente. gente se põe em ação, eu escutei uma palavra que nunca mais eu vou esquecer. Não existe coincidência, existe deusidência, né? Porque Deus sabe da nossa vontade, Ele sabe o que a gente tem dentro do coração, e Ele sabe exatamente o que é bom para a gente. Então, acontece quando a gente acredita, quando a gente vai em busca, e Ele dá o direcionamento para a gente. Mas continua aí, Verônica, já falei demais, quero escutar você. É isso, Eliane, com certeza. Quando a gente tem um objetivo e a gente se mantém no foco, a gente vai superando os obstáculos. A Exato. gente sabe que as dificuldades, elas sempre vão existir. Os problemas, eles estão ali para mostrar para nós, para mim, para você, para qualquer um, que a gente tem capacidade para superá-los, né? E eu ouvi uma certa vez de uma amiga que a gente tem que ser como a água do rio, né? Tem que contornar, que a água do rio ela vai só contornando, né, os obstáculos. E não deixa de ser uma grande verdade, né? Nos nossos dias, como agora no presente, futuramente os obstáculos vão surgir, a gente tem que contorná-los, superá-los. Exatamente. E hoje eu sou uma pessoa de raiz do interior, eu gosto muito da vida no interior. Tanto que, como eu já falei antes, Sobral não é longe, são 17 quilômetros, a gente não tem tanta dificuldade para chegar até lá.
E as Uhum. dificuldades que existem para a gente chegar até lá, dá para a gente superar e logo a gente chega ali, no interior, pertinho. Eu vim hoje exclusivamente a Sobral para gravar essa live, porque no meu interior a gente não tem internet Olha com só, facilidade. Lá o desafio, né? acesso, sim, lá o acesso às redes sociais ainda é bem limitado, bem Entendi. limitado. Incrível, Você né? só tem Que hoje em dia ainda exista isso, né? exatamente, ainda existe. Mas por que que eu vim até Sobral? Quando você me fez o convite, eu achei muito interessante. Eu acho que isso é uma forma da gente inspirar pessoas, da gente ajudar mulheres como eu, que moram lá no interior e que acham que estão longe de realizar seus sonhos por conta dos obstáculos, das limitações. Isso, E nós exatamente. podemos. Nós não, às vezes a gente não conhece o poder que a gente tem. E quando eu acreditei na possibilidade de trabalhar nesta empresa e eu consegui, e aí, como eu disse, eu tive um casamento que durou pouco, era muito difícil para mim passar o final de semana com minha filha e na segunda-feira eu ter que vir trabalhar, eu vinha chorando e deixava ela dormindo. E quando ela Hum, acordava, ela passava o resto do dia chorando, porque quando ela acordava e esperando eu não estava você. mais lá, ela já sabia que eu ia demorar dias para voltar até lá para ver ela, Oh, meu né? Deus. E hoje Sacrifício, eu né? vejo, né? E depois de tudo isso, hoje eu vejo minha filha já com 20 anos, independente, morando na casa dela, trabalhando. E É isso mesmo. quando eu vi, quando eu lembro, quando eu olho para trás, e eu lembro dos desafios vividos e superados, isso para mim é maravilhoso. A gente não desistir no meio do caminho. O fracasso ele só existe quando a gente desiste, né, dos nossos sonhos. Mas ela tinha um Então, exemplo, né, a seguir. Você é um com exemplo para certeza. ela, né? Então, para ela, você era uma inspiração. Então, ela hoje é a mulher que ela é, exatamente porque ela tinha você como exemplo. Mas, Verônica, só mudando um pouquinho e falando ainda da tua história, no caso. Você me contou, eu sei, eu tenho conhecimento de que você também, com essas dificuldades e desafios de interior e tudo mais, e com teus sonhos, você tem um problema de saúde também, não é isso? E esse problema de saúde também te impedia de ter uma vida normal, não é isso? Eu queria que você Com falasse assim certeza. desse momento, porque tem pessoas que têm esse problema de saúde que você tem, mas que as pessoas acham que a vida se acaba a partir do momento que tem uma dificuldade, que tem um problema de saúde, que muitas vezes as pessoas encaram como ela não está sentindo nada, aquilo é frescura ou coisa parecida. Conta um pouquinho, Verônica. Eu acho que eu te interrompi na continuação da história, mas se você puder falar um pouco depois com relação a isso aqui, eu gostaria que as pessoas conhecessem também esse seu lado, para que as pessoas também se inspirassem nesse momento mais difícil também da tua vida. Porque eu acho que Sim, desafio é o nome, né? tem sim. Sim, eu posso contar para você um pouco dessa parte também da minha Eu história. agradeço. Eu descobri, né, que aos 25 anos, que eu tinha fibromialgia, né? Eu comecei a sentir sintomas bem antes, né? E aí eu fiquei 8 anos com sintomas, dores, mancha pelo corpo, muita enxaqueca, muita indisposição, imunidade muito baixa. Os médicos chegaram a achar que eu tinha hérnia de disco, eu fiz tratamento para várias probabilidades de diagnósticos, né? Uhum. Então, cada vez que eu ia no médico, era um procedimento diferente, um exame diferente. E isso foi me deixando desgastada física e emocionalmente, Uhum. porque foram 6 anos em busca do diagnóstico. E depois eu descobri, há 15 anos atrás, que eu tinha fibromialgia. E aí, quando eu descobri que eu tinha fibromialgia, depois de ter feito ressonâncias, depois de ter
de ter feito IMEs, tratamentos para diagnósticos probatórios que não eram, Uhum. de fato, o que eu tinha, eu me senti maravilhada, apesar de tudo, né? Dias de cama, dias de atestado em casa. Afinal, esse foi um dos motivos de eu sair da empresa, porque na época, com fibromialgia, a gente não tinha direito ao auxílio Nossa. do INSS. Se eu quisesse entrar, fazer um pedido de afastamento do trabalho, eu teria que usar um outro diagnóstico, não esse. Meu Deus. E como a minha limitação dentro da empresa já era muito grande, eu já tinha 15 anos de empresa, então, num consenso com o médico do trabalho e supervisores e minha família, eu achei por bem sair. E quando eu descobri que eu tinha também a fibromialgia, eu achei que pronto, eu descobri, agora eu vou encontrar a cura, tudo vai ser bem resolvido. E aí não foi nada disso, porque uns 10 dias depois, o médico disse, olha, você tem um diagnóstico, mas fibromialgia não tem cura. Misericórdia. Aí começou outra batalha, porque eu tinha que aprender a conviver com a dor, e viver com dor não é nada fácil. E não é uma dor qualquer, é uma dor que vai se multiplicando pelo seu corpo por dias, e dias, e dias, e ela está aqui num lugar, daqui a pouco ela já está em mais outro. Eu vivi durante 15 anos, né, buscando uma solução, até que um dia eu encontrei uma forma de viver bem com qualidade de vida. Mas porque, eu não sei se é esse o seu objetivo, mas por que contar tudo isso? Para que a gente não desista. Independente do sonho, Exatamente. independente da sua realidade, lute, creia, busque, busque formas de chegar até onde você quer. Suba um degrau por dia, um por mês que seja, mas não desista. Lute e você consegue. Muito bem, E Verônica. hoje, depois de tudo isso que eu falei, como eu falava antes, que eu sou uma pessoa muito do interior, hoje eu tenho uma oportunidade de, com o trabalho que eu faço hoje, apesar das limitações com a internet que eu já falei, eu tenho a possibilidade de poder trabalhar, fazer o que eu gosto e estar com minha família. Poder morar no sítio novamente. E isso E é você maravilhoso. trabalha, com através da internet, no caso. Exatamente. Pronto. Mesmo E é, enfrentando todos esses desafios, mesmo você ainda não tendo a internet no sítio, né, onde você mora, mas você vem para a cidade para que você possa desenvolver o teu negócio, o teu trabalho, usando essa ferramenta que você está segurando aí, que é o celular, não é isso? exatamente. Então, é exatamente mais um desafio. Então, a tua vida é feita de desafios. Então, isso é muito mais inspirador, porque existe, você com todas essas dificuldades, você continua. Você nunca desiste. É exatamente o que Ivone está dizendo aqui. Mas ela não desistiu, buscava soluções e não arrumava desculpas. Exatamente assim. Enquanto tem N pessoas, independente de serem mulheres ou não, mas tem N pessoas que por uma dor de cabeça, por qualquer coisa que seja, ela reclama, reclama. Eu gosto muito de falar reclama, porque é clamar duas vezes. A partir do momento que você reclama de alguma coisa, você está chamando aquele desafio, aquele obstáculo, mais para perto de você, porque você está sempre reclamando da tua vida. E a partir do momento que você acredita que você vai solucionar aquilo ali, e você é história viva disso, Verônica. Você está aqui relatando para a gente momentos pessoais, momentos íntimos, mas você está mostrando aqui que todos nós podemos, a partir do momento que nós queremos mudar de vida. E só é como eu também uso, eu tenho uma frase que eu gosto muito de usar. E eu acho que ela vai cair bem para você. Não são, agora me fugiu. Não
Não não são não, coincidências. não são as condições, né? Não é o momento, não é a condição, é a Sim, decisão. é a Quando decisão. é uma Exatamente. decisão em algo, exatamente as condições a gente vai arrumando uma forma, né? A condição a gente nem leva em consideração se a gente está em busca de realizar os sonhos, né? E o É teu sonho é verdade. muito maior do que qualquer objetivo, do que qualquer problema, qualquer desafio, qualquer coisa que você sentia, que você vivia no momento, era muito pequeno em relação ao que você quer para a Sem sua vida. dúvida. Não só Sem ainda dúvida. o que você já conseguiu, mas o que ainda você vai conseguir, que eu não tenho dúvida de que vai chegar. Pode Com demorar, certeza. você mesma disse, mas vai acontecer. Então continua que eu quero saber mais. Ainda temos um pouquinho de tempo. É porque, contando essa história aqui, alguém pode até imaginar, quem está ouvindo, que em momento algum eu fiquei triste, em momento algum eu fiquei. Eu me imaginei que eu não estava pronta para viver tudo isso, que eu não. Claro que eu tive momentos tristes, claro que eu tive momentos em que eu pensei assim, tá difícil. Teve momentos que eu tive que tomar decisões quando meu pai disse, olha, pois você quer levar seus irmãos para a escola, pois a partir de agora você é responsável por eles, do lápis até a farda, se precisar comprar. Eram Pois é. quatro mais novos do que eu. Nossa. Então, aí eu tinha R$ 20 na mão para comprar material escolar, né? E os livros didáticos eram gratuitos, mas aí tem o caderno, tem o lápis, tem a caneta, né? Tem muitos Sim, desafios. Não, sim. né? Você para ir para a escola, você não precisa só do livro didático ali que o governo manda. E quando manda, às vezes ele nem manda. Então, mas eu fiquei com medo. Eu fiquei Mas com você não medo. deixou o medo Mas ultrapassar, aí quando, né? exatamente, mas aí quando o medo chegou, eu pensei, não, mas eu me propus. E eu tenho capacidade para fazer isso. Então Show. não importa, eu vou conseguir. E eu consegui. Por um tempo foi necessário, e depois de algum tempo, cada um deles, quando ele começou a ver o resultado dos meninos, ele já não me cobrou mais isso. E nem eles queriam mais essa ajuda, porque eles davam o seu jeito, né? Fazia uma coisa Também aqui, aprenderam, fazia né? outra ali, também aprenderam. E quando eu vim trabalhar em Sobral, na empresa que eu trabalhei, eu sou muito grata à oportunidade de ter trabalhado nesta empresa. Através desse meu trabalho, eu consegui comprar minha própria casa, e que Nossa, depois eu vendi, e que agora eu estou construindo lá no meu interior. Então, oh, coisa uma coisa que boa. eu aprendi nesses anos todos é que as dificuldades vêm para que a gente, como eu disse anteriormente, para que a gente supere, para que a gente aprenda a valorizar a vida. Hoje eu sou uma pessoa extremamente grata. Eu não fui assim a vida inteira, né? Eu nunca desisti dos meus objetivos por conta dos obstáculos. Mas eu não tinha a gratidão que eu tenho hoje pela essa oportunidade de estar aqui falando com você, pela oportunidade que Deus me deu de viver mais um dia hoje. Então, o acaso não existe. A gente vai superando as dificuldades, a gente vai vivendo um processo de evolução pessoal para hoje ser melhor que ontem e amanhã ser melhor que hoje. E a gente vai começando a entender a grandeza, a maravilha da vida. O Isso. milagre de estar aqui vivo, isso não tem preço. E o nosso dever, em gratidão a tudo isso, é dar o nosso melhor. É dar o Exatamente. melhor. Se eu tenho um objetivo de trabalhar num lugar tal e eu não estou preparada para isso, então eu me preparo, eu busco conhecimento, eu leio livro, eu vou à sala de aula, eu faço um cursinho. E se o dinheiro que eu ganho não está dando para fazer tudo isso, eu dou um jeito de vender alguma coisa ali, de arranjar uma outra fonte de renda e chegar até lá. Nossa. Nessa minha trajetória de fibromialgia, que é uma doença que limita, que ela, de certa forma, ela amputa o ser humano. Uhum. Se a gente, eu vivi duas depressões nesse processo de fibromialgia até eu ter um diagnóstico. Até eu ter o diagnóstico, eu tive uma, e quando eu tive o diagnóstico, eu tive uma outra depressão, por ter a convicção de que não tem cura.
E eu continuei, eu tratei essa depressão e eu fiquei fazendo acompanhamento psicológico durante quase 2 anos. E eu me desestruturei completamente financeiramente. A minha estrutura financeira foi toda pelo ralo. Eu dizia dessa forma, foi todo pelo ralo. Tudo que eu ganhei foi jogado no lixo. Nossa. E hoje, quando as pessoas me perguntam, eu digo o quê? A saúde não tem preço. E o dinheiro que eu gastei em busca de tudo isso não foi jogado no ralo. Serviu de aprendizado, serviu de degrau para que hoje eu tenha a gratidão que eu tenho pela vida. E você Não sei se superou estou... esse desafio, né? Superou mais Com esse certeza. fibromialgia de conseguir encontrar algo que pudesse, digamos assim, ter uma qualidade de vida melhor, né? Ter um bem-estar e poder desenvolver o seu trabalho realmente de uma forma mais natural, que a doença não venha impedir. Não é porque, uma vez que a fibromialgia não tem cura, mas existem formas, né? E foi o que você encontrou, de realmente solucionar e ajudar a você ter uma vida normal, né? Sem dores, Exatamente. sem precisar estar gastando remédio, sem precisar estar com despesas com médico, enfim. Eu sei um pouco da tua história, então por isso eu estou dizendo isso. Então isso quer dizer o quê? Que você continuou a buscar formas. Você não se acomodou. Você foi em busca de algo. Por isso que você achou, por isso que você se superou, por isso que você hoje está no outro desafio, que hoje é ter internet, é poder desenvolver o negócio a partir da sua casa, a partir desse instrumento, né, que é o celular, e poder ajudar pessoas. E além de incentivar, inspirar, não só mulheres, mas qualquer ser humano, que hoje com essa pandemia, né, porque essa pandemia veio para muita gente perder emprego, veio para muita gente se desesperar, não é? Muitas pessoas estão desesperadas porque não tem como manter sua casa. E, no entanto, a gente tem uma ferramenta maravilhosa em nossas mãos. Só precisamos aprender a usar, que é a internet. Todo mundo hoje tem um celular. Eu não vejo hoje um ser humano sem um celular. Né? Exatamente, Nilton. Sair da área de conforto, sair da zona de conforto. Eu não vejo crianças pequenas ter um celular na mão, mas eu não acho certo. Não acho certo uma criança ter um celular, né? Porque ela vai só brincar ou ver coisas indevidas. Mas, hoje em dia, todo ser humano tem um celular. Numa casa, se tem 4 pessoas, tem no mínimo 4 celulares. Cada um tem o seu, né? Então, é um instrumento que você pode tirar proveito disso aí. E não ficar usando. Até ontem teve uma live com a Áurea, né? Que a gente comentou a respeito disso. Muitas pessoas usam o celular para fofocar, para ver a vida dos outros. Como diz o nosso mentor, ele fala assim, rolando o dedinho para olhar Instagram, rolando o dedinho para olhar o Facebook, para olhar a vida dos outros. Mas e você? Como é que você está? Você já parou para analisar como é que está a tua vida? Como é que você vai ficar depois que essa pandemia acabar? Apesar de que nada vai voltar ao normal depois dessa pandemia. Estão tentando, né, dizer que estão voltando ao normal, mas não vai. Porque quantas empresas fecharam? Quantas pessoas estão desempregadas? Quantos pais de família estão sem uma opção de ter recurso para sustentar sua família? Quantas pessoas? Então, esse é um dos motivos, inclusive, por eu ter criado esse novo Instagram, para que eu possa levar a oportunidade, principalmente às mulheres, que as mulheres, elas são, como é que eu posso dizer, a mola principal, né? De um alicerce da casa, as pilastras, né? Os pilares da casa são as mulheres, não tenho dúvida disso. Não é porque eu sou mulher, mas eu não tenho dúvida. Eu também tenho uma história e eu sei o quanto eu já sofri e eu me considero realmente uma pessoa que sou pilar da minha casa. Porque a gente se determina, a gente engole o choro, né? A gente engole o choro, a gente engole aquele desespero. E ainda, mesmo com lágrimas por dentro, mesmo que as lágrimas escorram, a gente está ali, vai dar certo, né? Então, o que é que vai acontecer? Quando a gente acredita, quando você bem disse aqui,
Quando a gente acredita que vai acontecer, vai acontecer. Porque aquilo ali, quando a gente diz que vai acontecer, a gente vai em busca. Não é vai acontecer e cruzar os braços, não é isso? Mas é vai acontecer e procurar uma forma. E quando você encontra alguém que diz, isso não é para mim. Eu já tô velha para isso. Eu isso, eu aquilo. Eu tenho 57 anos, eu digo que eu tô começando a viver agora. Eu tô conhecendo o mundo através da internet. Eu viajo todos os dias pela internet. Eu vou para Portugal, eu vou para Angola, eu vou para Moçambique, eu vou para Espanha. Todo lugar eu estou através de uma telinha, através do meu celular, através do computador. E porque você, que está aí do outro lado, também não pode se determinar a ter essa ferramenta a seu dispor. E empreender pela internet é exatamente a melhor profissão que hoje em dia nós temos. É a profissão do século XXI. Então, chegou o momento de você, que está em casa sem fazer nada, está desesperado procurando emprego, não se iluda de que INSS, isto nunca será suficiente. É isso que INSS representa. Isto nunca será suficiente. Se no teu tempo, alguns anos atrás, o INSS já não te dava respaldo, imagina daqui para frente. Imagine Cada hoje. dia mais. Pois é. Imagina daqui para frente, daqui a 2, 3 anos, não muito longe. INSS não vai fazer diferença, aposentadoria não vai fazer diferença na vida de ninguém. A aposentadoria é aquilo que você faz em vida e usufrui em vida. E você, nada melhor do que ter tempo, dinheiro e saúde. São 3 ingredientes que nós necessitamos para ter uma vida e uma qualidade de vida, né, com abundância. Dinheiro, saúde e tempo. Muitas vezes a pessoa tem dinheiro, tem tempo, mas não tem saúde. Muitas vezes tem dinheiro, tem saúde, mas não tem tempo. Então, é muito importante quando a gente aprende, né, a construir esse negócio baseado em princípios e valores do ser humano, onde a pessoa é o ser mais importante. E não é o dinheiro, não é o valor que você vai ganhar, mas é a pessoa que você vai se transformar. Então, esse é o nosso objetivo. Eu quero te agradecer, Verônica, de todo o coração, por você vir aqui se dispor. E se você tiver mais alguma coisa, conversa. Vamos conversar mais um pouquinho. Ainda temos mais 5 minutinhos. Eu olhei para trás que o relógio está aqui em cima. Então, eu só quero complementar, né, Eliane, que às vezes, quando a gente fala de trabalhar pela internet, as pessoas imaginam assim, eu vou ligar aqui meu celular, eu vou falar alguma coisa aqui, ou eu vou escrever, eu vou postar, e amanhã vai ter dinheiro na minha conta. Vou trabalhar na rede, né? Muita gente que até brinca assim. Marketing de rede. Não vai deitar e achar que vai cair dinheiro do céu, porque não vai. Não é caixa eletrônico, né? Então, nesse trabalho, nessa oportunidade que a gente tem de trabalhar pela internet, a gente, na verdade, é trabalho. Exatamente. Não é você esperar o dinheiro cair do céu. Tem todo um processo a ser vivido, tem todo um aprendizado a ser conquistado. Você tem que se dispor a aprender, você tem que acreditar nos seus sonhos, se dispor a aprender e viver o processo. Exatamente. É o que está dizendo aqui, né? Você viu aqui a pergunta. Mas é difícil iniciar esse trabalho pela internet, assim como vocês fazem? Olha, não é difícil. Agora você tem que ter determinação para, de fato, trabalhar, viver o processo para poder ter o resultado. Não é você começar a trabalhar hoje e amanhã você já tem um caixa cheio de dinheiro lá no banco esperando por você, a conta recheada. Até porque as pessoas têm mania. Diga. Isso. Até porque as pessoas têm mania de confundir dinheiro com riqueza. Dinheiro não é riqueza. Você primeiro tem que ser rico para depois ter dinheiro. Isso e mesmo. Hoje eu sou rica. Hoje eu sou rica. Rica de oportunidade, rica de possibilidade de desenvolver meu trabalho, de levar uma mensagem positiva para o mundo. Quantas vezes aqui no meu celular eu já estive lá em Portugal, lá em Angola, em outros países, eu nunca saí daqui.
Olha aí. Eu conheço pessoas de vários estados do país. A Áurea está dizendo aqui, pensei que fosse caixa eletrônico trabalhar pela internet. Ai, meu Deus, a conexão caiu. Oi, Voltou? a conexão, pronto, voltou. A Áurea está dizendo aqui, pensei que fosse caixa eletrônico trabalhar pela internet. É o Plim Plim, não. Aqui não é a Rede Globo para fazer Plim Plim, não, Áurea. Não, não é. O que a gente faz é se associar a pessoas, né? A partir do Isso, momento que a gente cria essa conexão com pessoas, a gente participa, né, de um clube, que nesse clube a gente vai aprender como ganhar dinheiro, a gente vai viver um processo. A gente vai entender e conhecer o passo a passo que é necessário, a partir do momento que tem pessoas que se disponibilizam de nos ajudar, de segurar a nossa mão, aí vem exatamente a forma de se fazer. Então precisa querer, precisa ter um sonho, precisa querer e precisa realmente desenvolver o negócio escutando, sendo humilde para aprender algo novo. Porque muitas vezes a gente vem do mercado tradicional cheio de vícios, né? Porque foi chefe, porque teve uma função de alto padrão, aí ela simplesmente, o que acontece com ela? Ah, não, eu era diretor. Ah, eu era dono de tal empresa. Ah, eu isso, eu aquilo outro. E hoje, como é que você está? E como é que vai ser o teu futuro se você não se transformar? Né? Então, exatamente. É a primeira coisa que você tem que olhar para dentro de si, olhar para o amanhã e se identificar. Como é que eu vou, daqui a 2, 5 anos, como é que eu vou estar? Se eu não mudar, se eu não encarar a vida de frente e não procurar novas plataformas, novas formas de fazer esse negócio. Esse clube, Áurea, nada mais é do que a pessoa que te trouxe até aqui, a pessoa que está ouvindo esse áudio aqui, esse vídeo, essa live, ela pode procurar mais informações aqui, no privado. Pode procurar essas pessoas que estão aqui para participar desse clube, onde é exatamente através desse clube, que é o Clube 120K, que é o momento de você aprender como desenvolver esse negócio pela internet e você vai ter todos os treinamentos possíveis. Então, quando terminar essa live, chama aqui a pessoa, ou então vem aqui no meu privado, conversa, eu vou procurar te informar e te direcionar para você saber exatamente como é que você pode participar desse clube. Clube esse que todas nós participamos. Todas nós fazemos parte dele e estamos tendo resultado exatamente porque a gente teve humildade de sentar para aprender. E é isso que a Verônica também faz. É isso que eu faço. E é isso que ela também faz. Por quê? A gente está levando essa oportunidade ao redor do mundo. E todas as pessoas, independente se perderam ou não o emprego, independente se trabalham ainda ou não, independente de qual seja a profissão, independente de qual seja a idade, a partir dos 18 anos. Levando isso em consideração. A partir dos 18 anos, você pode simplesmente desenvolver esse negócio, vir participar desse clube, fazer parte dessa tribo, que é uma tribo que está aqui revolucionando a internet. Então, nada melhor do que você se dispor para aprender, né? Mas que negócio é esse? Newton, a gente conversa daqui a pouquinho, porque esse negócio é muito grande, é grandioso demais. E você pode, em 90 dias, já estar trabalhando e ganhando dinheiro com essa oportunidade. Então, Verônica, eu queria me despedir de você agora. Vamos acabar, que pena. Mas não é? Mas vamos ter outras oportunidades e vamos ter também outras mulheres guerreiras, outras mulheres que também vêm inspirar outras pessoas aqui. E eu quero te agradecer do fundo do meu coração a disponibilidade, inclusive por você ter vindo do sítio para pegar a internet, vir fazer essa live. Nossa, me senti muito importante e eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui também estão se sentindo muito importante por você ter vindo nos prestigiar, viu? Te agradeço, continua sendo essa mulher linda, maravilhosa, por dentro e por fora, essa guerreira, essa menina que eu chamo a menina do Agreste, a minha menina do Agreste, que vem exatamente trazer inspiração, que vem trazer essa superação,
que vem nos mostrar que tudo é possível aos olhos daquele que crê. Trabalhar em casa pela internet é tudo de bom. Realmente é tudo de melhor, né, Vângela? No conforto da sua casa e ainda por cima com suporte, né? Com pessoas que estão aqui para nos ajudar. Isso não tem preço. Parabéns pela iniciativa. Muitas pessoas buscam essas informações. E é aqui, nesse novo Instagram, Mulheres Empreendedoras, sejam mães, sejam jovens, sejam idosas como eu e a Áurea. Ontem, idosos não, viu? Experientes. Não, experientes. Esse outro me arrependeu. Não são maduras, são pessoas experientes. Então, nós estamos aqui passando essa possibilidade de você também, mulher, pode desenvolver esse negócio a partir da internet. Nos procura e vem fazer parte desse time. Esse time que já é sucesso. Beijão. Fica com Deus. Muito obrigada, minha princesinha. E a gente vai conversando por aí. E muito, 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 muito obrigada. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te cubra de mais e mais e mais e mais vida, saúde, disponibilidade que você tem demais e que você tenha condições de enfrentar qualquer desafio, porque do jeito que você é, não existe desafio. É exatamente igual a água do rio. Contorna e segue, que o objetivo está lá na frente. Obrigado pela oportunidade e só dizer mais uma vez, não desista do seu sonho, seja ele qual for. Busque conhecimento e aprendizado, tudo é um processo. Se esse convite tivesse sido feito há 1 ano atrás, eu não teria tido coragem para estar aqui. Essa minha participação aqui faz parte do processo de evolução. E nós temos o dever de evoluir a cada dia. Hoje, melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Muito obrigada a todos, um abraço. Abração, gente. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau. Fui. Desligando. Tchau.